Nem sempre tudo tem que estar perfeitamente bem. Gente, nem sempre tudo tem que estar perfeitamente bem, perfeitamente no lugar. O que seria felicidade sem a tristeza, né? Quem não conhece essa frase, quem nunca ouviu falar, a gente sempre escuta isso, mas é verdade. O que seria da felicidade sem aqueles momentos tristes que vêm para mostrar pra gente o quão importante é a felicidade? Esses momentos chegam para contrastar mesmo e destacar os momentos felizes que a gente passa. E aí deixa esses momentos ainda mais brilhantes, a gente dá mais valor. Eu acho que um erro muito forte da gente é que a gente não sabe separar certas coisas na vida. Então, coisas que a gente pode controlar, que tá no nosso controle, e coisas que a gente não pode controlar. Inclusive, os acontecimentos externos a gente não pode controlar. Ou seja, é a maior parte do que interfere na gente, no que interfere nos nossos sentimentos. Infelizmente não conseguimos e não tem nem como mudar o que acontece fora, o que acontece no exterior. E que bom, porque são esses momentos que vão nos fazer crescer, que vão nos deixar mais forte, mas a gente também tem que querer. E apesar de esse momento às vezes ser tão forte, sabe, ser tão bruto, parece que vem uma onda forte devastando tudo por dentro e deixando a gente sem esperança, inclusive levando a esperança, a gente tem que aprender a respeitar aquele momento. Acima de tudo, é um momento e nós somos seres humanos e temos sentimentos, então a gente tem que sim aprender a respeitar esse momento, mas também mudar e parar de questionar. Eu tenho escutado muitos vídeos, leio muito sobre isso e eu acho bem interessante. Então nessa crise, em vez de se ajoelhar e falar por que Deus, se fazer de vítima, mesmo chorando, mesmo assim muito triste, perguntar pra que Deus, o que você quer me mostrar com isso? Ou independente do que você acredita, né? Pra que eu tô passando por isso? O que eu preciso aprender com isso? Pode ser embaixo de lágrimas, mas ter isso na nossa cabeça, sabe? Tentar mudar o foco. É mudar o que está ao nosso alcance. Os acontecimentos exteriores a gente não consegue mudar, mas a gente consegue mudar e ficar mais forte. Como a gente reage a isso é a única coisa que a gente vai conseguir mudar aí. A gente tem que ter a consciência de que os fatores externos a gente não vai conseguir mudar, mas a gente também tem que ter as forças para mudar nós mesmos, aprender a lidar com nós mesmos, porque parece uma coisa fácil, mas não é. A gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, que são muitos. E primeiro de tudo, a gente tem que estar aberto, a gente tem que querer mudar, querer interpretar cada situação e como podemos aprender com ela, como podemos crescer com ela. O melhor jeito que a gente pode enfrentar ela. É lógico que na hora da crise é difícil, né? A gente tá lá surtando e de repente, deixa eu ver o que eu vou aprender. Na verdade, nem passa isso pela sua cabeça, mas é essa força que você tem que ter. É essa força que você tem que conseguir ter. E se já tem um pouco ali desse sentimento, desse pensamento, já é um passo extremamente grande. E o pior disso tudo, que acontece com muita gente e comigo também, é que às vezes no meio dessa crise a gente piora a crise pensando assim, a gente tá surtando lá, né, e de repente a gente pensa, putz, mas eu tenho tudo, eu tenho um prato de comida, eu tenho uma casa, eu tenho um banho quente, eu tenho, minhas contas estão pagas, enfim, eu tenho tudo e tô aqui me lamentando. E aí a gente começa a comparar com certas situações, com certos problemas de outras pessoas, com o que tem acontecido no mundo, e aí a gente se sente pior ainda, mas na verdade não deveria, porque na verdade a gente está conseguindo ter um olhar diferente para isso. A gente está no meio da crise conseguindo olhar em volta de tudo e ter a noção dos acontecimentos ao nosso redor. Olha que doido! Então a gente se sente pior ainda, mas na verdade não, a gente tá tendo uma visão do quão grato a gente é. Na hora que você tá surtando e fala, putz, tô reclamando de barriga cheia, não. Ao mesmo tempo que você tá tendo a crise, você tá agradecendo, falando, nossa, eu tô tendo essa crise, mas por um outro lado, eu tenho uma casa, eu tenho um prato de comida, eu tenho tudo, eu tô bem, é só uma crise. Então o seu subconsciente vai te puxando de volta. E nesse momento que você tem que agarrar, nesse sentimento, nessa sensação e pensar, putz, que bom, eu sou grato, né? E o que eu tenho que aprender com isso? Aos poucos, ir voltando para quem você é, se apegando a esses
pequenos sentimentos que vão passando, porque no tempo que você tem essa crise forte, tem pensamentos negativos e tem esses pensamentos positivos. Você tem que escolher aonde você vai se agarrar. As coisas externas a gente não pode mudar, mas o nosso interior, essa crise que a gente está passando, a gente consegue. E a gente tem que se agarrar a essas coisas boas, a esses pontos positivos para voltar pro nosso eu. Então essa sensação de, ai, por que eu tô reclamando se eu tenho tudo? Não, na verdade, você tá vendo o quão forte você é, sabe? Você tá vendo o quão grato você é. Você tá saindo dessa crise mais forte ainda e você vai conseguir enxergar os seus pontos positivos ali depois dela. E depois dessa crise, você vai ver que essa sensação ruim vai passar e a gratidão vai ficar e se destacar ainda mais em você. E aí é bom porque a gente consegue focar nos nossos pontos positivos e ter mais orgulho de quem somos, sabe? De ter passado por aquilo e falado, eu consegui passar por mais uma crise, como todas as outras lá atrás, a gente conseguiu e aprendeu e viu que depois ficou tudo bem, como tudo na vida, tudo vai se encaixando, né? Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Inclusive é uma das coisas mais importantes. Essas nossas atitudes, esses nossos hábitos diários fazem o nosso ser. O que significa isso? Cada dia é uma partícula minúscula da nossa vida inteira. Vamos pensar que cada dia é uma partícula minúscula da nossa vida inteira. E dentro dos nossos dias a gente tem altos e baixos. Esses baixos que a gente tem, essas tristezas, essas raivas, enfim, que a gente procura melhorar, que a gente procura não alimentar, o que acontece? São poucos perto do que a gente tem de felicidade, de gratidão. Então elas são partículas menores ainda. Vamos lá, vamos ver se vocês me entendem. Os dias são partículas pequenas na nossa vida. Esses picos são menores ainda dentro do dia. Então isso não representa o que somos, não tem nada a ver com o que somos. Cada detalhe dos nossos dias nos monta, faz ser quem somos. Então felicidade, gratidão, um sorriso, uma oração, como eu trato as pessoas na rua, como eu trato as pessoas. Eu quero dizer que esses momentos que a gente não controla duram muito menos dos hábitos saudáveis que a gente cultiva, que a gente alimenta diariamente, que a gente alimenta o tempo inteiro, que a gente procura a crescer, a florescer. Então esses baixos que a gente tem não definem quem somos, nem um pouco. Por mais que devemos sentir aquela onda devastando tudo por dentro, às vezes tentando levar embora a nossa esperança, às vezes sendo difícil, a gente tem que agarrar assim aos pensamentos positivos que tentam tirar a gente daquilo e tentar sair o mais rápido possível dessa crise. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela tá passando, ela tá tirando nossa energia. E tirando a nossa energia, ela vai tirar toda a nossa disposição de focar no que realmente importa, que é o nosso autocontrole. A gente tem que respeitar, a gente tem que passar, a gente tem que perguntar o pra que eu tô passando por isso. E na hora a gente não consegue enxergar, mas depois a gente tem que pensar pra que eu senti isso, o que eu posso fazer de diferente, mas tentar fazer durar o menos tempo possível, para ela não tirar o nosso autocontrole, para ela não tirar a nossa disposição de fazer o que a gente gosta, de fazer o bem, de ser gratos, de sermos gratos, de focar em coisas positivas. Então é esse recado que eu quero passar para vocês. Pouco a pouco a gente vai evoluindo, pouco a pouco a gente vai crescendo e é isso que é a vida. Até a próxima!